nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico, tenho um canal no YouTube voltado à dança. Nesse canal eu tenho entrevistas com pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe. A sua participação é muito importante. E para o canal eu tenho o prazer de conversar hoje com uma grande bailarina brasileira que atua no exterior, Fernanda Oliveira, e mais precisamente no English National Ballet. A gente vai saber um pouco da história da Fernanda, por que ela começou a dançar, o que a dança representa na vida dela, e a Fernanda já está aqui. Eu vou mandar o convite então para a Fernanda, para que ela se junte a nós aqui e nos fale da sua história. Fernanda já entrou, muito obrigado, Fernanda. Vamos aqui ao convite. Convidada, Fernanda vai entrar dentro de pouquíssimo tempo, alguns segundos. Fernanda. Oi, tudo bom? Tudo bem, querida? Tudo bem, tá me escutando? Muito bem, você é a mim, né? Sim. Olha, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Saber da sua história vai ser muito importante aqui para todos nós, viu? Obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra. Fernanda, hoje você está no English National Ballet, mas e numa posição muito importante. Mas temos uma história aí, até chegar aí, né? Uma longa história. Uma longa história. Uma longa história. E o Instagram, infelizmente, não vai nos dar tempo para contar tudo isso, mas o que você puder falar vai ser excelente. Fernanda, como é que você começou na dança? Por quê? Eu comecei na dança quando eu tinha 6 anos. E o porquê é bem engraçado. O porquê é porque eu não queria fazer mais aula de natação. Esse era o meu porquê. Eu não odiava natação e minhas amigas de escola faziam jazz e tap, e sapateado, no Centro de Dança Rio. E o Centro de Dança Rio era o local perto de onde eu morava. Então Sim. eu sempre passava para ir para casa, da escola indo para casa. E eu dizia para minha mãe, eu poderia fazer alguma coisa ali ao invés da natação. Aí ela falou, vamos perguntar ao seu pai. E daí começou. E quando uma coisa é fugir da natação, outra coisa é estar no meio da dança por amor. Assim que você começou, já houve encantamento? Ou só fugir da natação já estava bom? Não, eu acho que desde pequena, meus pais provavelmente podem dizer isso também. Desde pequena eu gostava de dançar. O meu sonho era ser não sei nem como falar isso. Meu sonho era dançar numa escola de samba. Eu queria ser alguma coisa. Minha escola é Mangueira e eu queria fazer parte da Mangueira. Então eu sempre dançava, tinha um ritmo. E eu descobri quando eu comecei a fazer balé, eram só 2 aulas na semana. E eram bem básicas. Tudo no chão, não fazia nada na barra, tudo sentado no chão, aula de chão mesmo, bem básico, desde o princípio. E eu percebi que as coisas eram fáceis para mim. E eu comecei a gostar dessa forma, porque as coisas não eram tão difíceis. Como era tão diferente da natação, que eu achava tudo difícil, o balé começou a fazer as coisas muito mais fáceis para mim. Até então você não tinha noção de que você tinha talento, né? A dança não te atraiu por isso. Quando você começou, é que isso foi ficando evidente para você. Sim, sim. Ninguém sabia. Meus pais, nós não tínhamos ninguém na família nessa parte da arte. Então ninguém sabia quem estava indo. Era um caminho, era um lugar, uma zona completamente novo. E quando que esse caminho se tornou mais forte? Quando que você começou a fazer aula todos os dias, e aí já pensando em palco?
engraçado que foi que depois de 2 semanas, nessas 2 aulas por semana, a professora chamou minha mãe. A minha mãe, o que você fez? Ah, Não, ela falou assim, não é nada de mal. E ela disse para minha mãe que ela viu o potencial que eu tinha e que ela queria me passar para a área profissional. Que a gente tinha um curso profissional. Esse curso era bem básico. E tinha um curso profissional, que as aulas eram todos os dias. E uhum, daí começou. E minha mãe, assim, ué, se você está dizendo que ela pode ser, vamos tentar. Continuava, a gente não sabia de onde a gente estava indo nessa história. sim. E aí a gente começou a fazer aulas todos os dias. E eu comecei a gostar. Então, não era só aula de balé, era aula de estudo contemporâneo, era aula de teatro, também tinha. Tinha aula de jazz, sapateado, essas coisas todas. É, você está me escutando? Eu coloquei o fone Sim, aqui. só. Está me escutando bem? Sim, sim. Então, e aí, com essas aulas diárias, a coisa ficou cansativa ou, ao contrário, ficou mais estimulante? Mas estimulante para mim, sim. Ficou muito mais estimulante. Era cansativo, porque no Brasil é escola de manhã, e direto da escola eu ia para lá e ficava até 8 horas da noite. As aulas começavam às 2 da tarde e você ficava lá até às 8 horas da noite. Era cansativo, mas eu gostava. Eu gostava da companhia das amigas. Tá? Era um mundo novo para mim. É. A dança é um mundo muito diferente, né, do dia a dia normal. Olha aí, Fernanda. Então, a sua professora, ela chegou. Qual o nome da sua professora Não me faça dessa isso. época? Não. Quando eu passei para da que eu estava do princípio, eu não lembro. Tá. Desculpa. Mas Ela vai entender. quando eu quando eu passei para a parte profissional, o nome dela era Estela. 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 Não, Olha, ela, tem. claro que ela Ó, não continua desculpe. ainda. Olha, perdão pela interrupção. Monique está perguntando se não seria a Lúcia. A Lúcia É, era a Monique está perguntando se essa assim, professora não seria a Lúcia. não lembro. É que eu não Tá. lembro. Mesmo eu não lembro. Desculpa. Aham. Imagina, você era muito novinha. Sim, a Estela Fernanda, mas. Bandeirinha. ah, Aí falou, é a Estela. A primeira parte o primeiro ano na parte profissional era a Estela. é, olha a Monique aí lembrando de tudo, né? Sim. Fernanda, e quando que esse caminho que era meio nebuloso, tanto para você quanto para sua mãe, não era para a professora? Quando que esse caminho se tornou claro para você? Não, é isso mesmo que eu quero. Não é mais intuitivo, não é mais a professora que está me orientando, agora sou eu. Quando que isso passou a ser forte na sua vida? Vou ser uma profissional da dança. Acho, acho que continuar para ser uma profissional da dança, isso foi bem mais tarde. Hum, Foi quando eu tive que tomar isso pulando já a minha história. é, Foi quando eu tinha 14 anos e o Pedro Kratzuk, marido da Cecília Cash, eu já estava fazendo aula particular com ele. E ele falou que ele me perguntou: agora é o momento. Se você quer mesmo fazer isso, a gente tem que seguir num caminho. Se você só quer fazer isso para movimentar o seu corpo, para ser professora, essas coisas todas, a gente termina aqui. uhum. Ele, com 14 anos, ele me fez a pergunta: você quer seguir isso? Então vamos botar você lá. É, o nosso meio é muito pequeno, né? Eu fazia parte de companhias profissionais e eu já tinha escutado, e eu escutava falar de você, Ah, jura? exatamente nessa época sim, nessa época da sua adolescência. E aí hoje estamos aqui. Que maravilha, né? Olha, É, e os festivais são importantes, né? Para o bailarino hoje, para o estudante se conhecer, saber como é que ele está em relação aos outros, porque estamos falando de uma possibilidade profissional
Então, você precisa conhecer como é que estão os outros que também querem o mesmo que você. Como é que os festivais entraram na sua vida? Como é que você foi para eles? Ah, pela academia. A academia nós tínhamos um grupo, primeiro, dessa parte profissional. A gente fazia um grupo, as pessoas são escolhidas, e o grupo sempre ensaiava no sábado, e a gente começou com um grupo primeiro. Então, e nós íamos para os festivais como um grupo. Aí depois eles começaram, vamos começar a fazer variações. Quando a gente começou a ficar um pouquinho mais velha, com 11 anos, 12 anos, Uhum, já começou a fazer variações. Aí as variações começaram a ir para os concursos também. Mas os uhum, concursos são, para mim, acho que foi a coisa mais importante de estar no palco. Isso que ajudou também a ter, para mim, para eu tomar a decisão de, uhum. de ser uma profissional. Estar lá no palco dançando, eu adorava isso. É. Isso, é muito interessante isso que você fala desse início do palco de festival te ajudar a tomar uma decisão, porque as pessoas que não conhecem o universo da dança, elas ficam encantadas pelo glamour, né? Pelo espetáculo, pela música, pela história, pela iluminação, pelo figurino, pela maquiagem, por tudo. Mas o trabalho que existe por trás é tão intenso que as pessoas não conhecem. E também não tem que conhecer porque não é a vida delas. Então, você começou desde muito nova a ter essa intensidade de trabalho na sua vida. E isso te fez tomar uma decisão muito importante, Sim. né? Você aí já tinha um estilo que predominava no seu gosto, ou não? Qualquer estilo para você era muito bem-vindo. Como é que era? E você está dizendo em comparação clássico ou contemporâneo, essas coisas? Isso, Sim, não, o meu isso. estilo era clássico, completamente. Não, Hum, eu não tinha outra opção. Não era opção, não me chegava às outras coisas. Mais tarde, no princípio foi sempre clássico. A parte de grupo, nós fazemos bem contemporâneo, não era grupo clássico que a gente uhum, fazia, era coisa folclórica ou dança russa, essas coisas. Mais tarde, quando já tinha uns 16 anos, nós começamos a botar o clássico e um contemporâneo, uma variação clássica e uma variação contemporânea. Mas isso uhum. foi bem mais tarde, mas o princípio, a base mesmo minha era clássica, clássica. Clássica, né? E você, quando que você saiu do Brasil pela primeira vez e para onde você foi? Do Brasil, pela primeira vez eu saí, foi acho que em 97, e foi para Viena. Hum, Eu ganhei um concurso em Buenos Aires, e eles deram uma bolsa de estudos para Viena, para a escola de Viena. hum. Então, a escola era para a bolsa era de 3 meses. Então, e lá já tinha muitos brasileiros nessa escola. Hum. Então, foi um choque para minha mãe, para meus pais, É, mas foi uma boa experiência para mim, para conhecer um outro país, assim. e o trabalho já era mais intenso dentro dessa escola? Você tinha que acordar às 6 horas da manhã, era um internato, nós ficávamos dentro do internato. Era às 6 horas da manhã, acordava, e já saía café da manhã e ia para a escola. A gente começava às 7h30 da manhã. E era inverno lá, Hum, eu fui acho que foi final de janeiro, era inverno. Então, para mim, era tudo escuro. para Nada em uma comparação com o do carioca. Brasil. É. Um frio e tudo escuro. E às 4 horas da tarde já estava escuro. Eu fiquei 3 meses, mas não aguentei. Depois de Ah, 3 meses eu voltei para o Brasil. Eu falei, não dá, ah, não consigo ah, com esse estilo de vida. Já sentia falta dos meus pais. aham, Tinha 16 anos também, era um pouco mais jovem e não falava o alemão, né? Que é. é uma coisa também que não ajuda. Você era uma menina, 16 anos, né? Tudo muito novo, é muito normal, assim, sobretudo família.
né? E o sol traz muita alegria, né, Fernanda? Então, a coisa era muito diferente. Mas aí, você já começou a vislumbrar a si mesma dentro de uma companhia, isso já estava na sua cabeça, começava a fazer planos? Sim, nós tínhamos sempre planos. Quando eu Hum, voltei, eu continuei com Pedro, eu sempre continuei com Pedro, Pedro e a Cecília. Ah, nós sempre tínhamos um plano. A gente treinava para uma coisa. Era sempre assim. Tinha um uhum. bloco que a gente fazia um treinamento e a gente tinha uma coisa que a gente, como que se fala? Me desculpa o português, porque já Não, não por falo. favor, não se preocupe. We have a aim, sabe? Uma coisa lá. Tinha uma coisa Uma no final do caminho, meta. uma meta. Isso, desculpa. Aham. Não, A que gente isso? sempre tinha uma meta e a gente treinava para essa meta. Chegava ali, fazia, procurava outra meta. Esse era um, o nosso trabalho. Aham. E o nosso trabalho, a nossa meta mesmo era vir para Londres. Mas demorou muito tempo até chegar a isso. Foi Hum. por uma, vou dizer, uma sorte É? que foi para Por chegar quê? aqui. Sim, foi Cecília, porque Cecília já trabalhava com English National Ballet. E, e ela sabia de uma pessoa aqui que sabia de. É, tudo eu sabia. Eu conheço uma pessoa aqui que pode também levar os documentos para uma audição, uma coisa disso, e foi assim que Uhum. eu consegui vir para cá. E você foi para a escola do Royal, foi isso? Sim, um momento antes, Hum. a Cecília conhecia o Ivan Nagy, sim, e ele estava como diretor da Companhia do Chile, Ballet Nacional Sim. do Chile. Uhum. Então, ela para pegar a experiência, eu fui para lá por um mês e trabalhei com ele, trabalhei fazendo muitas coisas e ele me colocou já fazendo como papel de solista em muitas coisas. E eu Uhum. fiquei trabalhando por um mês com eles e ele ofereceu-me contrato lá. Eu já ia ficar. Eu já estava assim, não, Uhum. adoro isso é que eu tenho que ficar. Tá. As pessoas eram maravilhosas na companhia e, e acho que foi uma semana antes de eu dar a resposta, a Cecília tinha conseguido a bolsa de estudos para ir para Londres. Tá. Aí Aí, você preferiu ir. sim, foi uma decisão, para mim foi uma decisão um pouco dura, porque Hum. era começar numa companhia ou voltar para a escola. Aham. Porque naquele tempo as pessoas não podiam entrar na companhia do Royal se não passassem pela escola. Agora isso Ah, é sim. diferente. É diferente. Mas naquele tempo você tinha que passar pelo menos um ano ou 6 meses na escola para entrar na companhia. E o que pesou, então, para você optar pela escola do Royal e não ficar no Chile? Europa, mais oportunidades, era isso mesmo. Aham. Eu sempre tinha alguma coisa com Londres, não sei o que que era. Os vídeos que eu via era sempre do Royal, desculpa, era sempre do Uhum. Royal, as variações que eu estudava, eu sempre tinha essa coisa que eu queria ir para lá. É. Eu acho, Fernanda, que a tradição tem muito peso, né? E Sim, você sempre assistindo Royal, poxa vida, quantos bailarinos maravilhosos, né, ajudaram a construir a história da dança vindos do Royal, né? E você está na mesma terra que Margot Fonteyn e Anthony Doyle, e onde o Rodolfo Nureyev faz parte da carreira. Isso tem muito peso, claro, né? sim, tem mesmo. E aí você estava dentro da escola do Royal já e fez prova para o English, não é Sim, isso? a Cecília veio dançar com a companhia pela última vez. O Derek Dean era o diretor da companhia quando ela veio. E eles estavam fazendo a Bela Adormecida no Round, que eles chamam de Royal Albert Hall, que é todo um redondo, uma arena. E ela falou, vem fazer aula. Eu falei, ok.
E foi assim que começou. Teve, eu fiz aula com a companhia, tinha mais gente fazendo aula da companhia audicionando. Não me deram a resposta na hora. Eu só recebi, isso foi acho que em junho, final de maio, princípio de junho. E meu contrato, eu já tinha acabado com a escola do Royal, eu tinha me formado. E não tinha o que fazer, eu tive que voltar para o Brasil. E no Brasil que eu recebi a resposta. Sim. E aí, eu vou lhe fazer eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você fez uma aula para a companhia, você se apresentou formalmente. Hoje em dia, Fernanda, os festivais, eles conferem bolsas, né, para os primeiros lugares, e aí esses estudantes vão para as escolas e aí acabam sendo absorvidos pelas companhias. Eu entendo que os festivais hoje estão aos poucos, ou talvez nem tão mais aos poucos, substituindo as audições formais. Como é que você encara isso? Você acha que é um ótimo caminho? Como é que você vê isso? Ué, é um caminho bom, porque você está vendo a pessoa se apresentando como se fosse num cenário. O problema de audição normal em aula é que você não vê a pessoa como ela vai ser no palco. É Nesse verdade. ponto é Quer dizer, bom. verdade. Eu penso assim. Nesse ponto é bom, mas eu acho que também precisa ter a aula. A pessoa precisa ser vista. Elas podem conseguir alguma coisa nesses concursos, mas em convite para fazer aula e ver como a pessoa trabalha também. Tem uma diferença. Ali é tudo feito. Quando você faz uma competição, as coisas são bem calculadas com você. Sim. Você não sabe como é que essa pessoa é trabalhando. Você só vê o produto final. Você precisa ver. Acho que os diretores, para mim, eu precisaria ver as pessoas trabalhando como elas são no dia a dia. Falando em direção, você é lead principal dancer. Qual a diferença de um principal dancer para um lead principal dancer? Muita gente pergunta. Não tem diferença, não tem diferença. Eles fizeram esse título porque tinha muitos. Nós tínhamos, antigamente, tinha muito principais. Eles queriam diferenciar. Então, alguns principais eram mais antigos, então eles queriam diferenciar o nome dessa forma. A diferença, não tem diferença, no mínimo, a gente faz o mesmo papel. Na prática, né, no dia a dia não tem. É a mesma coisa. Fernanda, dos balés que você já dançou, eu sei que você tem alguns preferidos, né? Julieta, Manon, mas eu queria que você falasse de algumas personagens que te atraem mais. Manon me atrai mais. Por quê? Acho que é o drama. Eu adoro fazer um balé que tem drama. Eu sou bem dramática. Adoro um drama. Adoro um balé que você pode contar a história e as pessoas... E contar a história para um público que nunca assistiu também. E as pessoas saindo de lá entendendo a história. Para mim, isso é a melhor coisa. Você sabe que eu achei que fosse por aí, por você gostar de drama, porque Julieta também é um drama, né? Então, e isso exige, esses dramas, como você disse, o público sai do teatro entendendo a história. Para entender, tem que ter muito mais do que um développé, do que 300 mil piruetas. É preciso que os bailarinos tenham esse lado interpretativo muito grande. E você teve aula no teatro nessa formação lá atrás, não é isso? Quando você começou, você falou agora. Você gosta desse lado interpretativo? Te atrai esse lado a ponto de você talvez se transformar numa atriz? Como é que é isso? Não, nunca vou ser uma atriz. Nunca? Não. Eu gosto de interpretar, mas sem falar. Eu não sou muito boa falando. Bom, não eu discordo falar. de você. Eu acho que você fala muito bem. Eu me lembro que a Márcia Aidê, acho que ela recebeu
convites para atuar como atriz, porque ela é maravilhosa, né? Mas ela diz que ela não conseguiria decorar falas, né? Engraçado, não? Porque nós decoramos tantos passos, tantos movimentos da música, e a gente não consegue decorar. É a mesma coisa, eu acho que eu ficaria assim. Eu não conseguiria, nem poderia interpretar nada. Olha, esses balés, então, Julieta, Manon, e quais os coreógrafos não clássicos, não vou chamá-los de contemporâneos, mas coreógrafos não clássicos com quem você gostou de trabalhar? Eu gostei de trabalhar muito com, mas ele não está aqui com a gente mais, Liam Scala. Ele foi, acho que, um dos melhores coreógrafos para mim, que eu consegui trabalhar. Ele tem o movimento dele, o movimento das coreografias, ele fazia muito bem o meu corpo. Eu não forçava, tudo caía no lado certo. Então, para mim, foi um dos melhores. Ele conseguia perceber onde você poderia render e ia por esse caminho? Você pensa que era assim? Não sei, era uma coisa dele, o movimento, todos os movimentos que ele fazia. Tem coreógrafos que têm uns movimentos tão específicos que às vezes não entra em você. Você tenta e as coisas ficam um pouco duras, no movimento não cai bem. Mas com ele, os movimentos dele, as coisas, tudo caía bem em mim. Ah, vamos fazer isso. Ah, sim, ajuda. Tudo ajudava, tudo se movimentava tão bem com ele, em comparação a outros bailarinos. Você nunca dançou no Brasil? Já dancei no Brasil. Sim, eu dancei em São Paulo com André Malozá. Ele tem esse concurso dele em São Paulo. Ele sempre me chama para dançar, ele é um grande amigo. Nós estávamos juntos em Viena, conhecemos desde aí. E só voltei para dançar com ele e fui para Joinville também. Teve um ano que fui os bailarinos que estavam fora do Brasil. Foi uma noite de gala. Isso foi há muito tempo atrás. Acho que foi em 2005. Bom, eu li aqui, acho que talvez 2007, eu não sei. Eu já tinha lido, mas eu queria 2007, que... sim, Eu acho que 2007, sim. Mas eu queria que as pessoas soubessem disso por você. E me fala, Fernanda, da estrutura de trabalho num país que realmente dá valor à arte. Como é que é isso? Você tem bons espaços, as temporadas são muito bem pensadas, né? Não quero responder por você, eu queria que você falasse o trabalho num país que valoriza a arte. Pela nossa companhia, o trabalho é duro. Essa companhia, nós trabalhamos muito tempo. Nós começamos, por exemplo, vou dar esse período agora que a gente está fazendo. Nós começamos a trabalhar em agosto, e isso não para até final de janeiro, direto. Trabalhamos Natal, nós não temos férias. Final de janeiro nós temos 2 semanas de férias, voltamos e continuamos trabalhando. Vamos até agora, até princípio de julho, trabalhando. E é dançando, uma semana disso, uma semana daquilo. Nós fizemos 2 semanas de lago, uma semana para colocar Gisele de Akram Khan, que é uma versão contemporânea. Fizemos por uma semana, voltamos uma semana de ensaio, fizemos Raimonda, que é da Tamara Rojo, por 2 semanas, uma semana e já fazendo quebra-nozes. E esses quebra-nozes vão por 6 semanas. Sim, então esse ano foi tudo assim, um do outro. O trabalho é duro. Isso é uma maravilha. É duro, mas é uma maravilha, né? Isso é uma construção de carreira, não é, Fernanda? Não é? Sim, você
Como eu vou dizer, eu não tô dizendo que não seja bom. Eu acho que é bom Não, porque você fica eu dançando o tempo entendo. todo. Em outras Aham. companhias você não dança tanto assim. Às vezes nós É. escutamos outras companhias, eles fazem 2 espetáculos aqui, aí só tem outros espetáculos no outro mês. Eu acho que Uhum. a English National Ballet, eu acho que é a única companhia que fica dançando, dançando até o final. Isso é uma maravilha. Desses diretores que você conheceu, o que que você aprendeu, absorveu desses vários diretores? Porque eles têm visões diferentes, né? E Uhum. como é que isso bateu em você? O que que você foi absorvendo dessa gente toda tarimbada e muito talentosa? Como ser um profissional, Uhum, a qualidade de trabalho, que você, como você tem que se apresentar. Cada um tem uma diferença. Foram tantos diretores que eu já tenho 5 diretores. uhum, Então, cada um era uma aham, coisa diferente. Ah, não vou citar nomes, mas cada um foi uma coisa diferente que eles deram pra gente. Ah, com a- meu primeiro diretor, ele me deu a confiança de entrar no palco e dançar. uhum, Meu primeiro espetáculo uhum. com a companhia foi fazendo Odete no Lago. Esse Sim. foi o meu primeiro show da companhia. E ele teve confiança em mim para me colocar para dançar isso. Então para mim, foi muito bom. E os outros como eles também eram antigos e eles sabiam muita coisa. Eles eram antigos do Royal. Você pegava muitas histórias também com eles. Aham, Isso também era uma coisa boa, você saber como o balé foi criado, por exemplo, Manon. Como uhum, nós tínhamos o David Wall com a gente, ou tinha a Wayne Ingley. Eles sentavam com a gente e falavam da história, como foi criado. Então, isso é uma coisa interessante para a gente. A gente não só está muito. dançando balé, É, sabe? A gente está sabendo a história, tudo que foi atrás. O Meu Julieta foi a mesma coisa, que aqui a gente faz a versão do Nureyev, e nós hum, tínhamos Patricia Ruan. Ela foi a criada nela, a, hum, a Julieta do Nureyev. E ela contando histórias, que a variação de Julieta foi criada porque o Mercúcio, a pessoa que fazia Mercúcio, não apareceu para o ensaio. é, Aí o Nureyev já não aguentava mais esperar. Ele falou, vamos fazer essa variação agora. E a variação é. foi criada assim. Que maravilha, né? Mas eu não sabia dessa história. Assim, é. Então, Isso coisas assim ajuda, são boas, ajuda. ajuda a compreender a personagem, né? As intenções. Eu acho é muito saudável, né? Sim. Agora, Fernanda, você tem aí passagens por companhias importantes, né? A começar pelo Balé Nacional do Chile, que é uma grande companhia, está no English, mas nós sabemos que, infelizmente, não dançamos para sempre, não é? Você já pensa no que fazer quando parar de dançar? Você vai para a coreografia, você vai para a direção, você vai ser repetiteur, ou não vai ser nada da dança? O que você pensa? Eu acho que meu lado é mais para repetitor. É como eu gosto de ensaiar, sim, É, né? em companhia, sim. Uhum, Eu faço. A companhia tem uma competição entre os bailarinos, Emerging Dança, e eles escolhem as pessoas para ensaiar esses bailarinos. E eu sempre tento me colocar para ensaiar, porque é uma coisa muito boa, passar a sua informação. Eu gosto de passar a informação que me passaram, eu gosto de passar uhum, para as pessoas. uhum. E você me diga uma coisa, você já dançou muita coisa boa. O que que falta? Se é que falta. O que que falta? É. Ai, não sei. Não sei se falta alguma coisa. É. Não
tem nada ainda na caixinha, não tem nada assim, eu queria ter dançado isso ou aquilo. Não tem nada assim, não. Sim, eu entrevistei o Daniel Camargo, né, que está no IBT hoje como primeiro bailarino, poucos meses antes dele ser convidado para atuar como primeiro bailarino. Eu fiz essa pergunta a ele. E ele citou alguns balés e citou Spartacus, que é um balé que quase ninguém dança, né? Tirando o Bolshoi, eu pessoalmente não conheço outras companhias que tenham dançado ou que dancem Spartacus com essa frequência, né? Então, alguns balés ficam um pouco à margem. Agora, saber que agora não passa nada pela sua cabeça é sinal de que você já realmente fez muita coisa, se alimentou de muita coisa, isso é muito bom, né? Muito bom. É. Me fala, que conselho você daria, Fernanda, para os jovens que querem ser profissionais, que não pensam em outra coisa? É uma profissão que vale a pena, não vale? No Brasil, nós sabemos que muita gente boa não consegue ter espaço, não é? E não sei se acontece o mesmo na Inglaterra, mas eu acredito que, de um modo geral, em maior ou menor grau, aconteça no mundo inteiro, porque não existem, assim, tantas companhias para tantos bailarinos, né? Que conselho você dá para quem quer dançar? Eles têm que ter força de vontade. Ninguém vai dançar para eles. Eles têm que estar lá todo dia, ralando e tentando. E qualquer papel, qualquer coisinha de uma companhia é um trabalho. Eles têm que tomar isso como se fosse um papel principal. E daí você vai subindo. Eu acho que você tem que usar todos os papéis como se fossem um papel principal. Não perder oportunidade nenhuma, não é? Não, porque você nunca sabe o que acontece. É. Pode ser uma dessas oportunidades que você está lá em cima e alguém te vê e já. Isso é ótimo. É ampliar essa visão, né? Qualquer coisa é importante, né? Porque isso... Não fique tão... aqui eles falam, don't be so picky. Não fique escolhendo as coisas. Vai e você vai ver o que vai te acontecer. Numa dessas você consegue alguma coisa. Maravilha. É abrir espaço para o inesperado. Isso é muito bom, né? E dos bailarinos, dos partners que você teve aí, né? Aí ao longo da sua vida, que bailarinos, seus partners que te encantaram mais? A câncer, não posso dizer isso. Todos vão me matar. Ou você pode falar todos, né? Todos eles. Todos eles. Não vou dizer isso. Não vou escolher um. Não. Não me coloquem nisso. Não. Todos eles. Faltaria. Você me fez lembrar agora, a Ana Botafogo. Há muitos anos fizeram essa pergunta para ela. Ela falou assim: todos. Como que você pode escolher um? Então vamos falar de um que você não, com quem você não tenha dançado e você gostaria ainda de dançar. Existem muitos bailarinos maravilhosos hoje, né, Fernanda? Sim. Eu queria dançar com o Kleber. A gente estava para dançar Kleber Ribeiro. E nós íamos estar para dançar em junho, mas a gente não vai poder. Esse é um que eu queria dançar com ele. O Kleber dança onde? Agora eu não sei onde ele está. Ele dançava no Miami City Ballet, mas ele voltou para a Europa. Tá. Bom, ainda há tempo, ainda há muito tempo, né? Sim, tá aí. Fernanda, querida, olha, eu quero agradecer a você pela sua disponibilidade, por contar para a gente um pouco da sua história. A gente sabe que nem tudo foi dito, que é muita coisa, né? Muitos detalhes. E a sua história é maravilhosa, você é uma bailarina maravilhosa. E eu te dou os parabéns pela sua carreira e te desejo mais sucesso ainda. E que o seu desejo de se tornar uma ensaiadora se concretize. Aqueles que forem ensaiados por você serão privilegiados, eu tenho certeza disso. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Adorei participar com você, conhecê-lo pessoalmente, porque foi a primeira vez. Muito obrigada. Sim, eu que agradeço.
Um beijo grande para Beijo. você. Tchau. Tchau, querido.